então como que essas ferramentas podem ser úteis para a gente. Ora, no nosso caso, a indústria era uma indústria de fabricante de macarrão em massa. Ela tinha 2 fábricas no Rio de Janeiro, situada na Zona Oeste, empregava cerca de 2.000 funcionários e 40% do pessoal voltado para a área de administração e uma perda gradual dos negócios. Quer dizer, a empresa estava perdendo mercado, os concorrentes estavam crescendo e com isso uma série de problemas foram identificados por esse grupo de trabalho que atuou, né, na melhoria dos negócios da indústria massa fina. Então vamos ver o que foi identificado. Foram identificados vários problemas e alguns deles foram destacados. Por exemplo, não havia pesquisa de satisfação dos clientes, estava havendo um aumento nos custos da produção, o pessoal estava meio desmotivado, não havia planejamento da produção e havia uma irregularidade muito grande no atendimento aos distribuidores. Com isso, diante de tantos problemas, o que aconteceu? Precisávamos priorizar qual problema seria atacado em primeiro lugar. E foi o que o grupo fez. Eles, a partir de uma técnica que nós aprendemos na etapa anterior, utilizando uma matriz de priorização, eles viram que a irregularidade no atendimento ao distribuidor era o mais grave, a coisa que precisava ser resolvida com maior urgência e por isso foi classificada em primeiro lugar. Nós aprendemos a trabalhar com essa matriz detalhadamente no volume 1 dessa nossa fita sobre ferramentas da qualidade. Então agora nós vamos prosseguir. A irregularidade no atendimento ao distribuidor foi o problema classificado em primeiro lugar. O que a gente agora tem que fazer? Ora, não adianta querer propor melhorias para o problema. Lembre-se que dentro de um processo ocorrem problemas, mas nós não temos que nos preocupar em resolver o problema. Nós temos que buscar as causas do problema para, a partir dessas causas, aí sim, propor soluções. E esse é um dos graves erros que muitas equipes cometem. Quando eles se atêm ao problema e buscam soluções para o problema. E, na realidade, deixam as causas latentes. Se você não elimina a causa, você está tratando somente do efeito. Isso quer dizer que o problema pode voltar a ocorrer. Então, e como que a gente deve fazer para identificar causas? Nós vamos aprender várias técnicas sobre identificação de causas. Vamos aprender como gerar ideias, como identificar causas para um problema que nós classificamos em primeiro lugar. Lembra, problema tem causa, causa tem solução. Vamos aprender uma das técnicas de geração de ideias, que também é útil não só para identificar problemas, mas para identificar causa e identificar soluções. É uma técnica chamada brainstorming. Vamos para o flipchart, que a gente vai falar um pouquinho sobre como que o brainstorming se aplica, né, diariamente dentro das organizações. Vamos lá. Vamos ver aqui que o brainstorming, né, essa palavra brainstorming, ela significa tempestade de ideias. Ou seja, brainstorming é uma técnica de geração de ideias. Você pode usar essa técnica para, por exemplo, identificar problemas, identificar soluções, identificar causas, gerar ideias a respeito de um determinado tema. O brainstorming tem algumas regras interessantes. Bom, primeiro, como ele é uma técnica de geração de ideias, você aplica num grupo de pessoas, né? Você reúne a equipe que está analisando aquele caso e essa equipe vai então botar ideias para fora, vai produzir ideias. Então, no brainstorming, a quantidade é qualidade. O que significa isso? Quanto mais ideias você produzir, melhor. Não tem julgamento, sabe? No brainstorming, a coisa mais importante é você ter isenção de julgamento. Ou seja, não fica naquela, eu acho que isso aí é bobagem. Isso não tem nada a ver com o nosso assunto. Isso daí já foi falado. Deixa, bota as ideias para fora. Depois, no final, a gente dá uma enxugada, tira aquilo que for bobagem e tal, mas a técnica do brainstorming é rica exatamente por causa disso, porque não tem julgamento, tá? E também não vale aquele risinho, né? Assim, tipo, que besteira que você falou. Vai inibir as pessoas. Então, quantidade e qualidade, isenção de julgamento. Outra coisa, a roda livre. No brainstorming, quando você está com uma equipe, o que acontece? Essa equipe está trabalhando junto. Então, você tem aqui diversas pessoas, né, reunidas em círculo e cada uma vai dando a sua ideia. A roda vai girando. E cada pessoa vai falando a sua ideia.
Até chegar num ponto que as pessoas começam a dizer, bom, eu não tenho ideia, passo. Aí passa para o outro, aí o outro fala, não, passo, sinal que está acabando a tua tempestade de ideias. Nesse caso, a gente pode encerrar, porque já tem um número considerável de ideias para ser trabalhado. Então, no brainstorming, a roda livre significa que todos têm oportunidade de participar. Não só um ou outro. Esse é o chamado brainstorming estruturado, quando ele roda e possibilita que todas as pessoas participem. Tem o outro, que a gente chama brainstorming não estruturado, onde cada um fala na hora que dá vontade. O cara teve a ideia, levanta, olha, eu acho que é isso, eu acho que falta aquilo, eu acho que é isso. Então é uma forma também de geração de ideias. Tem prós e contras. O contra, por exemplo, é que às vezes uma ou outra pessoa naquela rodinha se destaca mais, produzindo mais ideias.